Olá, bom dia. Seja muito bem-vinda ao programa O Amor Está no Ar. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas são para te ajudar a salvar o seu casamento antes que ele chegue ao divórcio. E hoje a gente vai falar sobre como usar os seus sentimentos para salvar o seu casamento. Quando a gente pensa em sentimentos, o que na verdade são sentimentos, né? A gente só consegue sentir, mas será que a gente sabe definir o que são esses sentimentos? Os sentimentos nada mais são do que essa percepção que a gente tem do que está passando dentro da gente, tá? Basicamente é isso. É o que a gente consegue perceber de todas as sensações que a gente está tendo aqui no nosso interior. Isso são os sentimentos. E quais são esses sentimentos? Você pode perceber um sentimento de medo, você pode perceber um sentimento de mágoa, né? Se você está se sentindo magoada, você tem ali um conjunto de sensações que você experimenta que são sensações específicas. Se você está sentindo uma frustração com uma expectativa sua que não foi correspondida, é um outro conjunto de características que você apresenta no seu interior que faz com que esse sentimento seja a frustração. Tem também a alegria, né? É um sentimento também. A alegria, o que você está sentindo dentro de você que faz com que você esteja alegre. Como, por exemplo, raiva. A raiva também é um sentimento, né? Aquela fúria, aquela ira que você não consegue nem raciocinar direito, né? Isso é um sentimento também. Tem também a paz, quando você está se sentindo leve, tranquila, como se, sabe, você estivesse no fluxo, assim. Esse é um sentimento também, um sentimento de paz. Entusiasmo, né? Quando você tá com aquela energia, aquele ânimo lá em cima. Isso também é um sentimento. Tem o amor, quando você tá sentindo amor por alguém, o amor por si mesma, é um sentimento. É claro, o amor, ele não é só um sentimento, né? Mas ele acaba trazendo um conjunto de sensações que a gente sabe que aquilo é amor. E tem também a culpa, né? Aquele arrependimento que a gente sente, tudo isso são sentimentos, tá? Só que é importante a gente entender que os sentimentos, eles não estão dentro da gente por acaso. Os sentimentos, eles não estão ali só por estar. Todo sentimento que é criado dentro de você, ele tem um significado. Todo sentimento que é criado dentro de você nada mais é do que um sinal de ação, tá? Então, eu vou trazer exemplos mais práticos sobre esses sinais de ação. Fica até o final, que no final eu trago esses exemplos práticos do que, nossa, Carol, tudo bem, sentimento é algo que eu tô sentindo aqui, mas como interpretar que ele é um sinal de ação? Então, a gente vai falar sobre isso mais no final, quando eu trouxer aqui para você uma estratégia para justamente você fazer isso, usar os seus sentimentos para salvar o seu casamento. Então, o primeiro entendimento que você tem que ter é: o sentimento é algo que está aí dentro de você e que ele não está ali por acaso, tá? Ele está ali por um motivo, sejam sentimentos bons ou sentimentos ruins, tá? Todo sentimento ele existe dentro de você por uma razão. E essa razão é justamente o sinal que a gente precisa para saber como agir, tá? É, Quando a gente pensa nesse sinal de ação, é como se qualquer sentimento que tivesse dentro de você, é como se fosse uma sirene, sabe? Então você sentiu aquilo, é como se esse sinal, essa sirene, ela se ligasse dentro de você, tá? Isso é um sinal de ação. É essa sirene que logo que você sente, por exemplo, tristeza, ela aciona, tá? Então, isso é um sinal de ação. E aí, o que não é sentimento? E muitas pessoas acham. Muitas pessoas acham que um determinado sentimento que está ali dentro vai ser um estado permanente. Ou seja, aquele sentimento ele tá ali e ele não vai mais embora. Aquele sentimento tá ali e ele começa a fazer parte de mim, sabe? É como se você fosse esse sentimento que você tá sentindo e não é, tá? As pessoas confundem isso. O sentimento, gente, é como se fosse, imagina você, né? Você tem um céu, você sabe que esse céu ele é azul, você tem um sol, ele é limpo, só que tá passando uma nuvem negra. As pessoas confundem e acham que essa nuvem negra que tá passando é o céu.
mas não é. É só algo que está acontecendo ali e que vai passar. Então, é isso que você precisa entender sobre os seus sentimentos, tá? Os sentimentos, eles são passageiros. Ou seja, não é porque um sentimento ruim que você está sentindo agora se instalou aí em você, que você não é capaz de se livrar dele, tá? Isso é importante a gente ter em mente. Ah, eu tô me sentindo desanimada. A gente acha que esse desânimo, ele não vai passar nunca. A gente acha que esse desânimo é algo que a gente não tem controle também, tá? E a gente tem. Então entenda, esses sentimentos, eles são passageiros, todos os sentimentos, tanto os sentimentos bons quanto os sentimentos ruins. E por serem passageiros, a nossa inteligência vem de saber como fazer com que, como aproveitar essa passagem desse sentimento ao nosso favor. Como tirar proveito desse sentimento, seja bom ou seja ruim, para a nossa evolução, para o nosso bem-estar. Então, entenda, um sentimento, ele não precisa ser bom o tempo todo, até porque né, ninguém vive assim, com sentimentos bons o tempo todo. Muitas vezes, o sentimento ruim, ele é necessário, tá? Ele é necessário para que a gente consiga entender onde que a gente está errando na nossa vida, qual caminho tomar, qual direção tomar. E esse sentimento, justamente, é um sinal de alerta de falar assim: olha, sei não, acho que essa rota que você está tomando aí, ela tá errada. Entende? Então, entenda, ele é um direcionador para você e ele não é você, tá? Ele não é você e ele não vai ficar em você para sempre. Isso é muito importante de se entender. É, e justamente essa questão de você confundir quem você é com o sentimento que você está tendo. Por exemplo, se você está passando por um processo que você está com muita raiva, você está sentindo uma raiva muito grande dentro de você, muitas vezes as pessoas confundem essa raiva como sendo algo que está acontecendo e que ela precisa resolver, como sendo ela. Então, assim, é a confusão de ter a raiva e ser uma pessoa raivosa, tá? Ninguém é isso ou aquilo, né? Esses sentimentos, eles vêm e eles vão, tá? Então você e muitas vezes a gente tem essa crença limitante de que a gente é assim, ah, eu tô sentindo mágoa e agora eu sou uma pessoa amargurada. Isso vai se perpetuar para o resto da minha vida e não é assim, tá, gente? Não é. A gente tem essa crença que acaba paralisando a gente e impedindo a gente de tomar as rédeas das nossas próprias vidas e nossos próprios sentimentos, tá? Então, não confunda, o seu sentimento, ele não é você. Se você está se sentindo desanimada, não é que você é uma pessoa desanimada. Estão acontecendo coisas na sua vida que estão trazendo esse sentimento de desânimo, mas isso não é você. Você não é essa pessoa desanimada. Lembra, a nuvem negra, ela vai. E o que fica depois da nuvem negra que não sai nunca? É o céu azul, é o céu limpo. Isso é você, tá? O céu não é a nuvem negra que tá passando. O céu é aquilo que tá por trás dela, tá? Então entenda isso. Você não é uma pessoa raivosa. Você não é uma pessoa amargurada. Você não é uma pessoa triste. Você está uma pessoa triste e você tem o poder de se livrar disso, de trabalhar isso, de usar isso como um sinal para você agir, tá? Isso é muito importante de entender. Então vamos lá. E por que que é importante? Por que que é um benefício você usar os seus sentimentos para salvar o seu casamento? Primeiro benefício que você tem quando você usa os seus sentimentos, né, sejam eles bons ou ruins, para salvar o seu casamento é que você começa a resolver problemas aí no casamento que antes vocês jogavam para debaixo do tapete. Por quê? Porque aí não conseguia resolver, vinha aquele sentimento ruim e vocês não resolviam. Então, o benefício de você usar os seus sentimentos é justamente isso, você entender que esse sentimento é um sinal para você agir e começar a resolver os assuntos que vocês nunca resolveram. Por exemplo, vamos supor que na organização da casa aí, a casa desorganizada faz com que você sinta raiva, né? Você tá ali numa casa bagunçada, você fica estressada porque ninguém te ajuda, isso vai te gerando um sentimento de raiva. Quando você começa a entender que esse sentimento de raiva você identificou que vem por conta da casa estar desorganizada, você consegue trabalhar para tirar
esse gatilho, tirar essa questão, resolver esse problema da casa desorganizada para eliminar a raiva. Ou seja, por que a raiva veio aí, nesse momento? A raiva ela veio para te mostrar que você precisa resolver esse problema aí de organização da casa. É um exemplo simples, tá, gente? Mas só para vocês entenderem que não é um estado permanente. Você sentiu aquela raiva, você conseguiu identificar o porquê veio aquela raiva e você trabalha para resolver o problema que causa essa raiva. O que adianta você, com raiva aí da sua casa bagunçada, você descontar nas pessoas e você não resolveu de fato o que causou a raiva? Sabe o que vai acontecer? Essa raiva vai voltar, vai se repetir e você vai ser uma pessoa que passa a maior parte do dia com sentimentos ruins do que com sentimentos bons, porque não sabe agir quando esses sentimentos ruins acontecem, tá? Então vamos lá. Ó, a Jaina escreveu: esse casamento não está me deixando cada dia mais triste. Você sabe que no meu casamento foi o primeiro sinal de ação que eu identifiquei foi a tristeza mesmo também, era uma tristeza, só que essa tristeza eu tentava mascarar. Vou até falar aqui para vocês mais adiante, né, de alguns erros que a gente comete quando a gente tá sentindo, quando a gente tem esse sentimento, né. E aí eu tentava mascarar, tentava fingir que esse sentimento não estava ali. E a mesma coisa que você, era um sentimento de tristeza, sabe, tristeza por meu casamento estar do jeito que está. Só que entenda, essa tristeza que você está sentindo, agora você já sabe, Jaina, todas vocês. Vocês sabem que não é um estado permanente e vocês sabem que ela é um sinal para agir, tá? Então, esses 2 entendimentos vocês conseguem ter. E agora você já sabe um dos benefícios, que é: tá com tristeza, tá sentindo triste? Isso significa que é um sinal para você resolver esses problemas aí no seu casamento, que vocês nunca pararam para resolver. Então é o momento de você entender o que tá por trás dessa tristeza, tá? E um outro benefício de você usar os sentimentos para salvar o seu casamento, né? Você pegar essa tristeza aí e usar ela, um outro benefício é que você para de depender do conselho das outras pessoas, sabe? Por exemplo, você quer saber como agir. E aí você tá com um casamento ruim, você vai perguntar para outras pessoas e muitas vezes, a maioria das vezes, a gente acaba se aconselhando com as pessoas erradas, que dão orientações de acordo com as experiências delas, que não necessariamente foram experiências que fizeram um resultado bom, por exemplo, né? Você vai pedir um conselho de como agir no seu casamento para uma tia que se divorciou 2 vezes. Que solução você acha que ela vai te dar? Que ação ela vai falar para você tomar? Entendeu? Então, quando você aprende a usar os seus sentimentos para você mesma criar estratégias para agir, você para de depender do conselho de outras pessoas. Por exemplo, você tá aí triste no seu casamento, você não tem com quem desabafar, e você vai pedir um conselho para sua mãe. A sua mãe, ela vai te proteger, né? O objetivo dela é te proteger. O que você acha que ela vai falar para você fazer? Entende? O que você acha que ela vai falar de atitude para você tomar? A sua mãe, ela tá vendo do seu lado. E muitas vezes, quando a gente tá triste, a gente quer mostrar para outra pessoa o porquê a gente tá triste. Só que a gente tá ouvindo só uma versão. E quando essa versão é contada para nossa mãe, que é aquela que quer nos proteger, muitas vezes esse conselho ele vem e não necessariamente vai ser um conselho que vai te ajudar a salvar o seu casamento, tá? Então, isso até é uma coisa que as alunas do programa Ela Online, elas gostam muito, que a gente tem uma comunidade, né, lá, que ali elas conseguem desabafar, porque elas estão falando com pessoas que estão passando pelo mesmo problema, só que estão com o mesmo objetivo, apesar de estar com esse casamento ruim, são mulheres que estão dispostas, né, a salvar o casamento, estão dispostas a lutar, não querem desistir da família que construiu, de tudo que construiu, tá? Então, são mulheres que elas conseguem ali desabafar uma com as outras e estão todas com o mesmo objetivo. E muitas vezes, quando a gente tá com esses sentimentos, quando a gente tá com raiva do nosso marido, a gente começa a jogar para as amigas, para um monte de gente, um monte de coisa ruim.
Não sei se vocês já assistiram o filme O Casamento à Prova de Fogo, que tem uma hora que a mulher ela vai conversar com as amigas e ela começa a chorar e ela começa a falar um monte do marido dela e as amigas, é isso mesmo, ele não te merece, né? Você é mais do que ele, você não precisa disso. Então, assim, são conselhos de pessoas que querem nos proteger, só que não necessariamente estão pensando no bem da nossa família, sabe? A gente está pensando no bem, no fundo, a gente está com raiva, a gente está falando ali coisas sem pensar, mas a gente quer ficar bem de novo, a gente não quer desistir da promessa que a gente fez ali no altar, que a gente fez perante a Deus, tá? Então, usar os próprios sentimentos para agir sem precisar desse tipo de conselho também é um benefício que você usa para salvar o seu casamento. Um outro benefício que também é que é um benefício agora para você. Você consegue, quando você usa os seus sentimentos aí, você trabalha esses sentimentos ruins dentro de você, você consegue manter ao longo do seu dia mais sentimentos bons do que ruins. Porque se você é pega aí numa manhã por uma tristeza profunda, por um desânimo profundo, e você não trabalha isso, isso vai se perdurar até o final do seu dia, se você não trabalhar nesse sentimento, tá? Então, quando você aprende a resolver isso, você aprende a lidar com esses sentimentos ruins, tá bom? Então, vamos lá. Agora, eu vou falar que a Maria Helena escreveu verdade. É isso aí, gente. E a gente acha, né, que, nossa, eu não tenho o que fazer aqui com esse sentimento. Gente, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Todo mundo passa por problemas. O que muda é como a gente enfrenta esses problemas e como a gente consegue entender esses sentimentos que estão dentro da gente, sabe? Quando a gente para olhar para dentro e ver o que isso está conseguindo, o que isso pode trazer de informação para a gente, tá? E um erro muito comum que todo mundo comete, tá? Tanto homens quanto mulheres, é sufocar os sentimentos. Como assim sufocar? É você estar se sentindo triste, é você estar se sentindo culpada, é você estar se sentindo frustrada, é você estar magoada e você fingir que esse sentimento não tá aí, tá? Esse é um dos maiores erros, tá? Você fingir que o marido, que o sentimento ele não está ali. Por exemplo, né? Teve uma traição no casamento, o marido te traiu, ele pediu perdão, né? Ele pediu para você perdoar, você aceitou ele de volta, mas não conseguiu perdoar. Olha só, presta atenção nesse cenário, né? De pessoas que sufocam o sentimento. O marido traiu, é uma dor profunda. Ele pediu perdão, você aceitou de volta, não conseguiu perdoar, ou seja, você tá magoada, você tá amargurada, mas mesmo assim você vai tocando a vida com esse homem. E aí você tocando essa vida com esse homem, você guarda essa mágoa, você não para lidar com essa mágoa aí que você tá fingindo que não tá ali, porque o seu casamento precisa dar certo, e ainda bem que ele se arrependeu, porque agora, sabe? Você tá com esse pensamento aí, e sabe o que acontece com essa mágoa? Ela se instala dentro de você. Ela se instala dentro de você, você esconde ela lá no fundo, só que isso não significa que ela não tá ali. Você tá magoada ainda. Você tá sofrendo o que aconteceu. E se você não trabalha para isso, você sufoca esse sentimento. E qual que é a consequência de sufocar esse sentimento? Primeiro, que você não consegue se livrar dele. Se você tá escondendo, né? Na Bíblia fala, né? Todo o problema que a gente tem que trazer para a luz, né? A verdade, ela sempre tem que estar ali. Esse sentimento, ele sempre tem que ser identificado e mostrado, colocado ali na mesa. Se você guarda ele dentro de você, sabe o que acontece, gente? Uma série de doenças. Quantas pessoas não desenvolvem doenças autoimunes, câncer? Tem até estudo científico que traz isso. Pessoas que guardam, que não trabalham sentimentos, desenvolvem doenças. Sabe por quê? Porque esse sentimento é um sinal para ação. Se você não age, você sufoca. Se você não explode, você implode. Ó, a Marilene escreveu, é isso mesmo, Marilene. Você se mata aos poucos. E aí começa a aparecer um monte de doença
que você vai no médico, o médico faz um monte de exame e você não descobre que raio, que doença é essa? Por que eu tô sentindo essa dor, né? Tem a fibromialgia, um monte de doença autoimune que a gente vai desenvolvendo câncer, né? Os cânceres cada vez mais agressivos e você começa a perceber, né? Eu tenho colegas amigas também, que passaram por um câncer e você consegue perceber que eram pessoas que fingiam, é aquela velha, né, aquele velho estereótipo de Mulher Maravilha por fora e tá um caco por dentro, tá toda destruída por dentro e não tem coragem de olhar para os próprios sentimentos e muitas vezes porque não sabe o que fazer. Pega esses sentimentos, guarda para si e aí essas doenças se desenvolvem, tá? Então, isso é algo que vai matando a gente aos poucos. A Marilene, ela escreveu exatamente o que acontece. E qual que é a consequência disso para o seu casamento? Quando você guarda mágoas, quando você guarda esse monte de sentimento que você vai sufocando, o sentimento você vai sufocando. Só que as reações por ter sufocado esse sentimento, elas continuam se manifestando. Carol, o que significa isso? Gente, existe um mecanismo que acontece em todo ser humano. É o comportamento do ser humano, né? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles geram reações. Por mais que a gente sufoque eles, tá? Eles acabam gerando reações. Então, essas reações, elas quando a gente sufoca esse sentimento, essas reações, elas vêm sem que a gente pense. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Suponhamos que você tá ali, né, fazendo jantar, e você traz todos aqueles pensamentos do que estava acontecendo no seu casamento à tona. Por mais que você finja perto do seu marido que tá tudo bem, quando você tá sozinha, você fica remoendo aquele sentimento, você fica revivendo aquela situação. Aí, suponhamos que você tá nesse momento de remoer, porque a mágoa tá ali, então ela faz você remoer, você não se libertou disso. E aí seu marido te chega e fala um boa noite. Normal. A sua reação por estar com esse monte de sentimento aí que não tá trabalhado dentro de você dar um boa noite super ríspido. E aí, olha só, não aconteceu nada ali naquele instante específico. O que aconteceu é que esse sentimento que você estava remoendo, ele tá dentro de você e fez você ter uma reação de algo que já aconteceu, que devia ter sido trabalhado em algum momento. E aí sabe o que acontece? É nesse momento que quando o marido ele volta para casa, você diz que perdoou, mas não perdoou, é nesse momento que vocês voltam a brigar. Sabe por quê? Porque essas suas reações você não consegue controlar e é compreensível. Por quê? Porque é um sentimento que não está trabalhado em você, em nenhuma pessoa que sufoca sentimento. E aí começa esse monte de briga do homem falar assim, ué, mas por que você me aceitou de volta então? Já que você tá assim, grosseira, me dando patada e eu não te fiz nada, né? Eu já pedi perdão. E aí a gente fala, pedir perdão é fácil, porque não foi com você, não é isso? Que acontece, a gente tem essa reação. Por quê? Porque foi um sentimento que a gente não trabalhou dentro da gente, sabe? Não basta só ele pedir perdão e achar que tá tudo bem, não. Esse sentimento ele tem que ser trabalhado dentro da gente, tá? Se não é trabalhado dentro da gente, a gente vai ter esse comportamento reativo, né? Do marido chegar perto e você tá imaginando lá que teve um momento que ele podia estar assistindo filme com outra, vocês estão ali assistindo o filme, ele vem te abraçar e você já dá um cutucão. Ali no momento não está acontecendo nada, mas isso que está aqui dentro da sua cabeça, gerado por esse sentimento, né? Faz você ter esse tipo de reação. Então, isso vai desgastando cada vez mais o seu casamento. Se você não para resolver, se você sufoca esse tipo de sentimento, tá? Eu vi alguns comentários bem interessantes aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, a Marilene escreveu, né, que quando eu tava falando dos conselhos, né, muitas vezes os conselhos das pessoas a separar. E olha só, muitas vezes esse conselho vem até de terapeutas, tá? Dependendo da linha de pensamento, né, da linha de raciocínio do terapeuta, eu tenho várias alunas que já me falaram isso. Nossa, a minha terapeuta me incentivava a separar. Por isso que eu gosto de ensinar mulheres cristãs, porque a gente sabe da promessa de Deus, né? A gente sabe do que Deus é capaz de fazer na nossa vida, no nosso casamento. A gente conhece o poder da restauração que só Deus é capaz de fazer
em qualquer situação, né? A gente acredita no Deus do impossível. E quando a gente vai para um terapeuta que não tem essa fé e não tem esse conhecimento que a gente tem, muitas vezes ele acaba falando: "Bom, você tem que encerrar o ciclo", né. Quantas vezes a gente não escuta agora essa papagaiada de encerrar ciclo? Gente, se a gente começar a encerrar ciclo de tudo que a gente não consegue resolver, a gente vai ser um monte de pessoa fraca, fracassada, que não consegue passar por uma crise e sair mais forte. A gente fica pulando de crise em crise, sem saber resolver nada. Só que infelizmente tem pessoas que aconselham isso, aconselham a separação, tá, isso aí é muito comum, mais comum do que a gente imagina. É, ó, teve mais um comentário. Eu não guardo, já sou explosiva. Isso é bom, tá? Até certo ponto, e a gente vai falar sobre isso aqui quando eu trouxer o jeito certo para você. Então, para você que é explosiva, isso vai ser muito bom. É bom você ser explosiva, mas tem uma estratégia e um momento certo para ser, porque se você é explosiva e ali com seu marido, a gente vai até falar sobre isso na semana que vem, viu? Como ser menos explosiva para evitar as brigas, porque justamente quando você é explosiva ali com o marido, que você acaba muitas vezes falando coisas das quais você se arrepende depois, né? Você tá tão na explosão ali que você começa a soltar um monte de coisa e essas palavras, infelizmente, a gente não consegue voltar atrás, tá? Então tem um jeito de você dissipar essa raiva, mas eu vou ensinar aqui uma estratégia para vocês. Ó, a Jaina também escreveu: o que maltrata é que você perdoou de verdade, porém as traições continuam. Eu falo muito disso dentro do programa. Só perdoar e o marido se arrepender não resolve, tá? A gente vai falar sobre isso mais ao longo desse mês, mas você perdoa, mas só perdoar e ele voltar para casa não é certificado de que o casamento vai ser salvo, muito pelo contrário, tá? Então, isso é tema para um outro assunto, para uma outra live, e é algo que a gente traz mais como que funciona o cérebro, né? Quais são as sinapses cerebrais que tanto o homem quanto a mulher faz, que faz com que esse ciclo ele se repita. Mas isso é tema para um outro momento, mas é muito interessante e isso acontece mesmo, viu? Então, vamos lá. Bora continuar aqui. Eu falei então de sufocar os sentimentos, né? Então, agora, o segundo erro comum que a gente vê acontecer é a gente esperar que o nosso sentimento seja sanado, que o nosso sentimento seja arrancado, aquele sentimento ruim saia de dentro da gente com a mudança do marido. Então, muitas vezes a gente tem essa esperança de se livrar desse sentimento ruim com a mudança do outro. E como que isso acontece? Por exemplo, você está aí se sentindo desanimada, está totalmente desanimada, desesperançosa com o seu casamento. Aí, o seu marido ele começa de repente a ficar carinhoso. Aí você começa a ter uma sensação que esse desânimo ele tá passando. Ah, meu marido tá mudando, esse desânimo tá passando, então eu tô ficando melhor, aqui já tô me sentindo mais em paz, já tô mais animadinha. Só que de repente, esse homem passa a ficar frio de novo. O que que acontece com o seu sentimento de desânimo? Ele volta. Então, qual que é a consequência disso? O seu sentimento, ele fica na dependência do comportamento da outra pessoa. E quando você deixa com que o seu sentimento seja a função do que a outra pessoa faz ou não para você, você se torna uma mulher que é uma montanha-russa de sentimentos. Ora você tá bem, ora você não tá bem. Por quê? Porque o seu sentimento e o seu bem-estar está dependendo totalmente do outro. Tá? Isso é um erro e isso leva ao divórcio, sabe por quê? Porque quando você tá nessa montanha-russa de emoção, hora alegre, hora alegre, hora triste, para você se livrar dessas tristeza, você busca cobrar o outro, né? Ele entende como uma cobrança, mas você entende como, pô, eu tô me sentindo ruim, eu preciso que você mude isso para eu me sentir melhor. Você quer se livrar desse sentimento, você tá trabalhando ali e você não encontra outra maneira de se livrar desse sentimento. Então você vai lá e fala para o outro: olha, você precisa mudar isso, isso e isso para que eu me sinta melhor. E aí, quando você fica na mão do outro, gente, todos nós somos seres humanos, né?
tem hora que o outro tá bem e o outro tá mal, e quando a gente fica à mercê dessa pessoa que é humana, que tem esse, né, essas evoluções e essas fases aí da vida, a gente deixa o nosso bem-estar na mão de outra pessoa. E você acha que o quanto que isso vai ser bom para você? Quanto isso vai ser bom para o seu casamento? Toda vez que você se sentir mal e desanimada com o seu casamento, você pedir para o outro mudar. Ele vai se sentir pressionado também. E aí começam as brigas, ele vai se afastar, isso vai desgastar a relação, começam as cobranças, e o casamento ele chega ao divórcio, tá? Então, é um erro também você esperar se livrar desse sentimento, porque o outro vai fazer alguma coisa que vai tirar esse sentimento de você. Então, já que esses dois erros eles são muito comuns, Carol, qual que é o jeito certo, então, de usar esses sentimentos para salvar o casamento? É usar esses sentimentos como sinais de ação. E para você usar esse sentimento como sinal de ação, existem 5 passos que você tem que dar. Quais são esses passos? Você precisa, primeiro, sentir. Segundo, identificar. Terceiro, refletir. Quarto, decidir. E quinto, agir. Nossa, Carol, mas falou todos os passos e eu não entendi. Eu vou dar um exemplo para vocês de um sentimento de raiva. Vamos supor que você tá aí no trânsito, indo trabalhar de manhãzinha, aquele trânsito terrível, e um cara bate no celular. Ou, bate no celular. O cara tava no celular e bate no seu carro. Bateu ali no seu carro. E aí, na hora você viu que ele tava ali no celular, você já sai brava, ele bateu no seu carro e você pé da vida, brigando com ele, xingando ele, com essa raiva, né? E aí tudo bem, né? Vocês trocam telefone ali, você pega seu carro e vai pro trabalho. E aí você com esse sentimento de raiva, falando, caramba, olha esse cara que folgado, ele tava no celular, ele não prestou atenção, para vender vai ser mais difícil. Já vem todo aquele monte de pensamento que faz você ficar assim ao longo do dia. Então, você passa o dia todo com raiva. Esse é o caminho que normalmente a gente faz, né? A gente fica com essa raiva e a gente não sabe lidar. Então, esse é o caminho errado. E qual seria o caminho certo? O que você deveria fazer quando a gente pensa nesses 5 passos? O primeiro passo, você está estressada, mesma coisa, mesmo cenário, o cara bateu, ele estava no celular, a situação é a mesma. Ele estava no celular, aí bateu o carro. Você ficou com raiva. Qual que é o primeiro passo que eu falei? Se ninguém anotou aí, anota, hein? Sentir. Sentir. Você tá com raiva. Então, você tá com raiva, você tá ali dentro do carro, o que você tem que fazer? É gritar, é chorar, é espernear, falar, xingar assim, né? Você desconta ali, bate no volante. Você tem que dissipar essa raiva, que é até o que a Marilene falou, né? Que ela é explosiva, ela não guarda, ela dissipa. Quer dizer, ela explode. Não é você explodir com o cara. Você vai ali dentro do carro, dá um grito, você sozinha, para dissipar essa raiva. Então, você tá sentindo a raiva? Não finge que a raiva não tá ali. E também não vai descontar no outro. Dissipa essa raiva. Esse é o primeiro passo. Eu tô com raiva, eu senti, e você vai, você chora, você grita. Primeiro passo é sentir mesmo, né? Seja tristeza, seja raiva, qualquer um desses sentimentos. Segundo passo, identificar. Por que eu tô com raiva? Eu tô com raiva porque o cara tava no WhatsApp, né? Se você tá com essa raiva porque você se sentiu injustiçada pelo cara estar ali distraído no WhatsApp e agora você que vai ter que arcar com todo esse trabalho que você vai ter, por mais que o outro pague ali o conserto, você que vai ter que se lascar aí procurando, né, resolver isso, vai ter dificuldade para vender e tudo mais. Então esse é o segundo passo, identificar. Você tá com raiva por conta do que aconteceu. Terceiro passo, muito importante esse passo, que a gente não faz, refletir. Nesse momento, você tem que entender, e por isso que cada sentimento tem o seu sinal de ação. A raiva, muitas vezes, vem de uma sensação de justiça, só que, nesse momento, a gente precisa refletir que a gente pode ter interpretado errado a situação. Por exemplo, aquele cara tá no WhatsApp e a gente está interpretando que ele tá distraído. Mas, às vezes, esse homem, ele estava preocupado com um filho que tá no hospital e ele estava mandando ali uma mensagem e a gente não tem como saber isso.
né? Ele não vai falar para você. Você não sabe o que estava acontecendo ali no momento. Então, o que você tem que entender é que muitas vezes aquela situação que aconteceu, você precisa refletir se realmente a sua interpretação foi uma interpretação correta, tá? Olha que legal, tô vendo que tem aluna aqui. Oi, Sueli. Muito legal, viu? Muito legal vocês participarem aqui também. Então, esse terceiro passo é fundamental, refletir, tá? Quarto passo, decidir. Decidir. Você tem que decidir que você vai ser compreensiva nesse momento, porque você não tem certeza do que aconteceu, tá? Você não tem certeza se realmente esse cara estava distraído porque ele estava ali curtindo foto, você não sabe. Então você tem que decidir. A decisão também é fundamental. Você já dissipou a raiva, você não precisa mais ficar com essa raiva pelo resto do seu dia e você tem que decidir, olha, eu vou ser compreensível, eu não sei o que aconteceu ali. Eu não sei o que estava acontecendo de fato, eu não tenho como julgar, tá? E aí, o quinto passo, agir. E como que você age nesse momento? Você já dissipou sua raiva, você já entendeu que você não tem certeza se aquela situação foi de fato algo que ele estava distraído, pode ter acontecido alguma outra coisa ali que fez ele tá distraído daquele jeito, né? Um filho e tudo mais. E você tem que agir de parar de xingar e ficar pensando nessa injustiça, né? Ó, aconteceu, pode ter, né? Eu não sei o que estava passando na cabeça dele ali, mas já aconteceu. Tudo que precisava ser resolvido ali no momento foi resolvido. E agora a vida que segue. Eu já dissipei a minha raiva. Então, quando você segue esses 5 passos, o que você consegue fazer? Você consegue fazer com que esse sentimento de raiva ele saia de você, independente do outro. Ou seja, o cara já tá longe, você tá no trabalho, você trabalhou toda essa situação que aconteceu dentro de você, você seguiu esses 5 passos e aí você teve o poder de alterar esse sentimento, mesmo o cara já estando a quilômetros de distância de você. Quando você parou de xingar, quando você parou de achar que aquilo era uma injustiça. Então entenda, o poder, ele tá sempre nas suas mãos. Teve até uma vez que eu escutei uma história, não vou me lembrar agora onde foi, mas de um cara que estava com os filhos dentro de um trem. E os filhos estavam para lá e para cá no trem. E as pessoas indignadas falam: Meu Deus, mas esse moço aí não tá vendo a zona que os filhos dele estão fazendo? E o cara lá, bem como se nada tivesse acontecendo. E as crianças pegando fogo no trem. E todo mundo indignado com a falta de educação daquelas crianças e com a passividade daquele pai. Aí teve um cara que foi tirar satisfação e falou: Viu, você não tá vendo o que seus filhos estão fazendo? Aí ele virou e falou assim: Não, é porque a gente acabou de sair do hospital, eles acabaram de perder a mãe, eles não estão sabendo lidar com isso, nem eu. Então, olha só como a gente tem uma interpretação e a gente não sabe o que está acontecendo na vida daquela pessoa, tá? Então, a gente tem que ter essa reflexão mesmo de falar, meu, que será que tá passando, né, na cabeça daquela pessoa para ela estar tendo esse tipo de comportamento e eu tô aqui tripudiando e explodindo com ela e eu nem sei o que tá acontecendo, tá? Então, isso é muito importante, mas o mais importante é você entender que o poder de mudar os seus sentimentos ruins, ele tá na sua mão, tá? E tem até uma frase de um filósofo, que é o Jean-Paul Sartre, que ele fala: o importante não é aquilo que fazem com a gente, mas o que nós mesmos fazemos com o que os outros fizeram com a gente. Então, eu vou repetir: o importante, né, o que determina a nossa reação, não é o que as pessoas fizeram para nós, como as pessoas nos trataram. O importante é o que a gente faz com o que a pessoa fez para nós. Ou seja, a nossa reação ao que a pessoa fez depende só da gente, tá? Uma pessoa ela pode ter me maltratado, me magoado, só que o meu comportamento com relação ao que ela me fez, eu tenho controle, não é ela, tá? Isso é muito poderoso. O poder de mudar os nossos sentimentos, ele tá totalmente nas nossas mãos. E como isso pode salvar o seu casamento? Quando você segue esse passo a passo, quando você segue esse método na sua vida, você faz a sua felicidade depender só de você.
Se o seu com certeza, o seu casamento tá aí numa situação que você não tá reconhecendo mais o seu marido. É como se ele não fosse aquela pessoa que você casou. Então ele é uma pessoa que ele tá perdida. E você fazer com que a sua felicidade dependa de uma pessoa que nem ela mesma tá conseguindo ser feliz sozinha, nem ela mesma tá se encontrando no mundo, você faz com que a sua felicidade dependa só de você, tá? Então é esses 5 passos, gente, para trabalhar qualquer sentimento. E outro, quando você consegue salvar o seu casamento também, quando você entende que, seguindo esses 5 passos aí, você não fica mais na mão do seu marido. Não tá mais nas mãos do seu marido determinar como você vai se sentir. Não tá mais nas mãos do seu marido determinar como que vai começar e como vai terminar o seu dia. Não é o comportamento dele que vai fazer o seu dia terminar bom ou ruim, tá? Ele vai fazer o que ele quiser, ele tá perdido. Mas ele estar perdido e ele estar perturbado ali, né, o espírito dele perturbado, não significa que o seu também vai estar, porque você aprende a controlar os seus sentimentos, tá? E outra questão, você acaba com essa montanha russa de emoções, então você não fica mais pedindo para que o outro mude para você se sentir bem, não. Você vai começar a se sentir bem e a pessoa que está do seu lado, por isso que eu acho muito poderoso essa transformação do outro através da influência. Porque o seu marido ele vai ver que você é uma pessoa que está completamente equilibrada e a mudança dele não tem nada a ver com isso. É a sua mudança que está determinando isso. E ele vai começar a entender que a mulher que você está se formando é uma mulher muito valiosa. E o homem tem medo de perder as coisas de valor que ele encontra. Então, quando o homem ele começa a perceber valor na mulher que está do lado dele, ele começa a ficar com medo de perder. E esse medo de perder faz ele mudar as atitudes. Então, essa mudança por influência, ela é poderosíssima, tá? Então, esses 3 benefícios aí que você colhe quando você aprende a dar esses 5 passos, tá? E é isso que a mulher deck faz, né? Que é o que eu ensino às minhas alunas, inclusive tem até aluna aqui que daqui a pouco a gente vai começar, a gente vai entrar num desafio aí de 30 dias com as alunas, para que elas implementem isso na vida delas, né? Se tornem essa mulher deck. O que é a mulher deck? É a mulher divina, estratégica e com comunicação que convence. Então, é uma mulher que ela aprende a usar da influência dela e da transformação dela para as mudanças do marido, tá? É algo que eu fiz no meu casamento e que eu ensino minhas alunas, tá bom? Então, é isso, gente. Na terça-feira, às 10h30 da manhã, a gente se encontra aqui de novo. Um bom dia para vocês, bom feriado aí, quem tá em casa de boa, curtindo o feriado. E a gente se vê na semana que vem. Obrigada, tchau, tchau. Pessoal do YouTube, obrigada, tchau, tchau.